Sou o professor Gilson de Tirana, da Universidade Federal de Goiás, né, associado da BMS há muitos anos, e atualmente sou coeditor da Soils and Rocks. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre algumas notícias recentes do periódico e informar a comunidade geotécnica sobre como têm se desenvolvido os trabalhos dentro da Soils and Rocks. Uma das notícias recentes da Soils and Rocks diz respeito à classificação da revista no sistema Qualis. A Soils and Rocks ela foi classificada como um periódico A3 para o quadriênio de 2021 a 2024. Portanto, considerando como que a revista se desenvolveu em termos de quantidade de citações e todos os demais critérios da CAPES, para esse interstício de 21 a 24. Essa classificação A3, ela corresponde a um intervalo percentil entre 62,5% e 75% das melhores revistas. E isso é um aumento acentuado da classificação da Soils and Rocks. Ela estava classificada para o período anterior, de 2017 a 2020, como uma revista B1. Essa subida recente aí da classificação da revista no Qualis, ela é o resultado, um reflexo da melhoria do desempenho da revista em várias questões, em vários itens, incluindo a questão de citações de artigos publicados pela Soils and Rocks. Os principais elementos que contribuem para essa melhoria na classificação são as métricas de citações, como eu comentei, as práticas editoriais em geral da revista, elas são verificadas pela CAPES, e uma questão bastante interessante e importante é a entrada da Soils and Rocks no Cielo, que é uma base, uma biblioteca digital de periódicos, que tem critérios muito rígidos de entrada e de permanência. Então, isso contribuiu bastante, e isso é reconhecido pela CAPES como política dela no momento de avaliação dos periódicos. Então, essa é uma notícia recente muito importante e é uma confirmação de que as práticas editoriais da Soils and Rocks estão dando frutos. É importante comentar que o Qualis, a revista sempre manteve muita atenção ao Qualis, mas a atenção vai muito além do Qualis, porque o que importa no final das contas, são as métricas nos indexadores internacionais, porque esses indexadores são os que são reconhecidos pela comunidade internacional, e a Soils and Rocks é uma revista internacional, com forte participação em publicação de autores de fora do Brasil, não só do Brasil e de Portugal, mas de outros países também. Então, a grande atenção do comitê editorial da revista para o desempenho da revista nesses indexadores internacionais. A Soils and Rocks está indexada tanto na Web of Science quanto na Scopus. Então, o que significa isso? Primeiro, quando um artigo publicado na Soils and Rocks cita um outro artigo de qualquer revista, também indexada nesses sistemas, essa citação é contabilizada no fator de impacto das demais revistas, e vice-versa. A outra questão importante é que, quando um artigo da Soils and Rocks cita o artigo de um determinado autor, essa citação contabiliza para o autor, impactando no fator H desse autor. Então, essas são duas coisas importantes que devem ser ditas antes de mais nada. Então, publicar na Soils and Rocks significa que as citações estão sendo contabilizadas tanto na questão dos fatores de impacto de todas as revistas, quanto nos fatores H dos autores. Falando dos índices, na Scopus, a Soils and Rocks está classificada na categoria que tem o título Geotechnical Engineering and Engineering Geology. E isso acontece desde 2012. A Soils and Rocks já está classificada, já está indexada nas Scopus há muitos anos. O índice principal da Scopus é o índice que eles chamam de Site Score, que é uma espécie de fator de impacto, simplesmente contabiliza a quantidade de citações
e divide isso pela quantidade de documentos, de artigos citáveis. Só para dar uma noção, em 2022, o site score da Soils on Rocks na Scopus era 0,5. Então, na média, né, cada artigo estava sendo citado meia vez, o que era um valor muito abaixo do esperado. Esse valor subiu para 1,7 em 2024, então a gente tem aí quase um valor 4 vezes maior, e a prévia para 2025 é de 2,1, e vai ser confirmada em breve. Então, uma subida vertiginosa, já colocando a Soils on Rocks, em termos de ranqueamento, na posição mais confortável. Ela estava na posição muito baixa, em torno de 12º em 22, e subiu para a 34º percentil em 24. Em 25, a gente espera que, como eu disse, né, o fator de impacto está subindo mais, a gente espera que no ranqueamento ela também suba. É provável que a Soils on Rocks comece a ficar em torno do topo do terceiro quartil, ou seja, quase chegando naquele conceito do Qualis, né, quase chegando no 1 a 4, só pela questão de citações. Então, isso é o que a gente espera, a nossa expectativa. Na Web of Science, a Soils on Rocks está classificada na categoria Engineering Geological, esse é o título lá. E essa indexação aconteceu em 2020. Lá o fator de impacto também subiu bastante. Em 22, por exemplo, o fator de impacto era 0,5, idêntico ao da Scopus, e em 2024 já tinha subido para 0,9, quase o dobro. Não foi uma subida tão grande, mas foi uma subida sensível. Tem um outro índice da Web of Science, que é o JCI, que é um índice um pouco mais sofisticado e que introduz um pouco mais de itens, critérios de qualidade dessas citações, né? Então, por exemplo, você ser citado pela sua própria revista tem um impacto, mas você ser citado por outras revistas e outras revistas que têm fator de impacto elevado, isso pode ser mais reconhecido. Então, tem vários nuances nessas métricas. O JCI da revista também subiu bastante, praticamente dobrou, subiu de 0,11 para 0,21, nesse mesmo intervalo aí de 2022 a 2024. Então, na Web of Science, a Soils on Rocks ela já está se aproximando do quartil Q3, né, que é o mínimo que a gente espera. E o que a gente espera é que ela fique no Q3 alto, chegando no Q2, né, é o nosso desejo. Então, foi uma subida bastante sensível nas métricas desses indexadores internacionais, que são as métricas que mais importam para a gente, principalmente no cenário futuro de extinção do Qualis.